Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos brincar criando a partir de uma musiquinha. Neste caso, eu vou usar 2 tampas de panela e a gente vai fazer o seguinte som durante a música, mas eu vou explicar. E também de uma garrafa com líquido para fazer o barulho. A gente vai fazer assim. Então, primeiro, nós vamos fazer uma sequência de animais, tudo bem? Então, eu vou cantando e vocês vão me imitando. Vamos lá? Eu vou ensinando alguns gestos. E todas as vezes que terminarmos a música, então vamos lá. Se eu fosse uma formiguinha, se eu fosse uma cobrinha, se eu fosse uma formiguinha, se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse uma cobrinha, se eu fosse uma formiguinha, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse uma cobrinha, se eu fosse uma formiguinha. Muito bem. Agora nós iremos fazer com profissões. Lembra da garrafa? Em vez da tampa, a garrafa. Então vamos lá. Se eu fosse uma professora, se eu fosse uma cantora, se eu fosse uma professora, se eu fosse uma bailarina, se eu fosse uma cantora, se eu fosse uma professora, se eu fosse um doutor, se eu fosse uma bailarina, se eu fosse uma cantora, se eu fosse uma professora, se eu fosse um motorista, se eu fosse um doutor, se eu fosse uma bailarina, se eu fosse uma cantora, se eu fosse uma professora. Muito bem, espero que vocês tenham conseguido. Então, eu dei 2 opções de sequência para vocês. Uma de animais e a outra de profissões. Então, vocês também podem criar. Podem escolher uma outra sequência de comida, por exemplo, inventar os gestos ou de alguma outra coisa. Não vou dar dica. Pensa aí, tá bom? Espero que tenham gostado e até mais.